Boa tarde, pessoal. Hoje é um vídeo meio aleatório. Eu vou falar sobre como eu consegui hospedar minha aplicação praticamente de graça. Para quem está começando, isso é muito importante. A gente sabe que eu acho que quem está iniciando na programação, o que a pessoa mais quer ver é a sua aplicação no ar funcionando, né? E eu arrumei uma forma de fazer isso grátis, grátis até certo ponto. Então eu vou estar explicando aqui nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Minha aplicação aqui é um front, né? É .NET. Então ele tem um front aqui, um CSS, HTML, um pouquinho de JavaScript. É essa aplicação aqui que eu tenho. Então pode ver que ela está até com o meu próprio domínio aqui, mas tem aquela URL gerada automaticamente pelo Azure, né? Então vou explicar para vocês como é que eu fiz isso de forma... Vai ficar grátis se vocês seguirem os passos que eu colocar aqui. Então vamos lá. Toda aplicação ela precisa de alguma forma de ter um repositório, né? No caso do jeito que a gente está trabalhando aqui, que é com Docker. Então ela precisa ter um repositório, a gente precisa conseguir versionar esse repositório, precisa conseguir criar essa imagem e deixar essa imagem hospedada em algum lugar. No nosso caso aqui, eu estou usando o GitHub para versionar o repositório. Então o repositório é esse daqui, ele é privado. E eu estou usando o Docker Hub para poder hospedar a imagem. Então se a gente for vir aqui, eu criei o pipeline, tem como você criar pipeline pelo Git. Criei o pipeline no GitHub. Vou mostrar aqui. Tá muito simples. Então aqui no pipeline basicamente é um YAML, né? Então eu me conecto lá no meu Docker. Faço o build da imagem. E faço o push dessa imagem lá pro Docker. Então eu estou usando o Git como o local que eu estou versionando o meu código. E aqui eu estou jogando a minha imagem no Docker Hub. A gente sabe que as grandes empresas, no caso, quando elas vão usar a plataforma do Azure, geralmente elas já contratam o DevOps para poder versionar ali, criar os pipelines. Contratam um Container Registry aqui no Azure para poder guardar essas imagens, né? E isso tudo tem um custo. E aí a forma de deixar isso grátis é usar plataformas grátis, que no caso o GitHub permite que a gente faça isso de graça e o Docker Hub também. A única plataforma talvez que a gente vá ter, digamos assim, um receio é o próprio Azure, porque quem não tem conta no Azure ainda, você vai ver que para fazer você precisa colocar um cartão de crédito. Não necessariamente ele vai estar habilitado e você vai começar a gastar. Você vai ter $200 de crédito para uma assinatura ali e você vai ter esses dólares para você usar à vontade. Os meus eu já usei para aprender outras coisas. Mas quando isso acabar, você pode habilitar o seu cartão e usar o Container Registry. Ou seja, eu criei só... Se a gente for vir aqui nas assinaturas, na minha assinatura eu coloquei esse nome aqui dela camada grátis. E aqui dentro dela você vai ver que o custo dela é 0. Por quê? Por conta da forma que eu configurei o meu Container App. Só tem um grupo de recursos também que é camada grátis. Eu só estou usando essa assinatura para isso, só para fazer esse teste. E aqui dentro do grupo de recursos eu vou ter 2 Container App. Então se eu for entrar nesse aqui, que é o que está no ar, que é esse aqui que a gente está vendo, o que eu fiz nele? O Azure, ele deixa com que você use algumas camadas grátis. No caso eu estou usando aqui, use pelo que consumir. Então, quando eu crio um Container App, eu só vou usar pelo que eu estou consumindo daquele recurso. Só que esse recurso aqui, ele tem uma camada grátis. E aí eu uso essa camada grátis da seguinte forma. Se eu não me engano, ele é 180 segundos de CPU no ar. A partir de 180 mil segundos de CPU no ar ele começa a cobrar. E ele também é 360 mil segundos de memória no ar para ele começar a cobrar. E 2 milhões, acho que, de requisições. Então vamos lá, se você tiver uma aplicação dessa, você não vai ter 2 milhões de requisições. Uma aplicação para você fazer um currículo simples ali, algo do tipo para mostrar. E nem vai ser necessário você deixar ela no ar o tempo inteiro.
Não precisa você deixar ela no ar o tempo inteiro. Então, basicamente as réplicas aqui, eu deixo ela sempre zerada, porque se ela estiver zerada, ela não vai estar contabilizando os segundos da CPU e nem da memória. E nunca que a gente vai chegar a 2 milhões de requests. Então, dessa forma, ele fica grátis. Se você deixar aqui sempre ligado, com uma réplica, sempre, depois de 9 dias mais ou menos ele vai começar a cobrar. Você vai conseguindo usar 9 dias grátis para começar a cobrar. Mas também isso ao final do mês não é um valor tão alto, tão escandaloso, e então dá pra você ainda continuar, ainda que você queira deixar sempre no ar e queira pagar, você vai pagar um valor muito baixo. Às vezes até irrisório pro que você pode colocar aqui e fazer. Então compensa. Como a minha intenção aqui são testes e nem é deixar sempre no ar também, eu deixei apenas as réplicas zeradas no caso, e esse aqui é o caminho. Então esse aqui é o caminho que o Ezra gerou e essa aqui é a DNS que eu comprei. Essa DNS aqui, com o meu nome e tal, eu paguei, se eu não me engano, R$8 no registro.com, registro.br eu acho. Registro, aqui ó. Isso. Paguei R$9, ela é R$9 ou R$8, é muito barato. E aí você consegue utilizar ela da forma que você quiser. E aí acabei colocando aqui na URL desse aplicativo. Então, compensa muito, pessoal. É isso então, pessoal. Era só sobre isso que eu queria falar. Que foi algo muito rápido, né? Não tá tão didático, não tô explicando como que eu fiz aqui. Eu acho que não é para alguém que está começando do zero. Talvez a pessoa tenha alguma noçãozinha de versionar repositório, tenha uma noçãozinha de Docker aí para poder subir a imagem, uma noção mínima de nuvem. Se bem que a parte de nuvem ela é muito tranquila, porque criou lá, colocou o cartão de crédito, cria uma assinatura, que já vai vir no caso, cria um grupo de recursos nessa assinatura e cria um recurso. Se for interessante, talvez eu possa fazer um vídeo fazendo tudo do zero. Mas eu acho que aqui já deu para ter uma noção legal de como dá para fazer isso. Valeu!